Estamos juntos pela Rádio Excelsior da Bahia, juntos também pela Rádio Web Saúde no Ar, Rede Excelsior de Comunicação. E hoje a gente tem o prazer de falar de um assunto que, quando é colocado em prática, entendido, absorvido e praticado, que é o melhor, isso pode fazer grande diferença, mudar muito, inclusive as nossas relações interpessoais. Eu vou conversar sobre CNV, que é a comunicação não violenta. Estão aqui para esse bate-papo o José Maria Dutra, ele é advogado de formação, mas tem também formação em psicologia humanista, advogado com formação em psicologia humanista, é terapeuta comunitário, facilitador de vivências que aprofundam os conhecimentos sobre CNV e também palestrante. Está aqui ao lado da Daniela Araújo Dutra, biomédica, também terapeuta. Estamos aqui com esse casal que vivencia na prática também essa comunicação não violenta, que é o que nós desejamos. Bem-vinda, Daniela, bem-vindo, José Maria. Bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia aos ouvintes do Saúde no Ar. Isso. É um prazer estar aqui falando desse tema que para nós é realmente muito especial, porque a gente acredita que de fato a comunicação não violenta ela pode sim transformar as relações e a partir disso transformar o mundo em que a gente vive, porque esse é o, digamos assim, principal motivo da gente praticar a comunicação não violenta, né? Transformar o mundo. Para que os ouvintes possam entender, né, José Maria, o que é a CNV? Ela vem sendo desenvolvida, estudada, nós sabemos que teve aí, né, um mentor pai, né, desse termo, que é o Marshall Rosenberg, que é um psicólogo americano. E como é que surge, como é que ele formata, né, e desenvolve esse método e coloca aí a serviço da comunidade? Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes do Saúde no Ar. É uma alegria estar aqui e poder falar desse assunto. Para mim é sempre muito bacana quando a gente tem a oportunidade de poder falar sobre esse assunto. O Marshall Rosenberg era um psicólogo humanista, ele foi aluno de Carl Rogers, ele também estudou Maslow, né? E é nessa linha que ele trabalha, né, na linha do humanismo, que ele trabalha a comunicação não violenta. Eu, quando fiz uma pós-graduação em psicologia humanista, né, que é na área do Carl Rogers, estudei Carl Rogers, eu achava aquilo maravilhoso, mas eu tinha dificuldade de como botar aquilo em prática. E quando eu conheci Marshall Rosenberg, aí foi fantástico, porque ele consegue desenvolver um método simples, porém muito difícil, porque nossos corpos já estão condicionados a um relacionamento, vamos chamar assim, um relacionamento violento. A gente pode aprofundar, mas eu queria que Dani falasse um pouco mais, né, de como surgiu e como é essa experiência para ela também da comunicação não violenta. Virou entrevistador agora. Passou a bola, tá ótimo, tô amando. E vamos continuar então nesse papo, porque a gente chega aí no dia a dia, né? Que é o que a gente quer também falar. Porque muitas pessoas passam a vida inteira se comunicando de maneira, dessa forma violenta, e às vezes nem percebem, às vezes nem sabem, nem se dá conta que estão envolvidas nessa condição. Exatamente, Paty. Pode chamar de Paty? Claro, okay. Olha, a gente tá todo mundo em casa aqui. Exatamente, porque o Marshall, ele vai falar em especial da violência que vai para além da porrada, do tiro, da bomba, dessas coisas que são muito visíveis. Ele fala das violências simbólicas, né? Aquelas violências sutis, imperceptíveis, que a gente não consegue se dar conta delas, e justamente por não se dar conta delas é que a gente as reproduz muito facilmente, e a gente entra no ciclo da violência sem perceber que estamos no ciclo da violência, né? Então, a comunicação não violenta é um modo de ser e estar no mundo. Como você olha para as pessoas, como você olha para as situações que acontecem com você no dia a dia. Isso vai determinar a forma como nós vamos agir no mundo, né? Então, ele fala da violência, da rotulação. A gente comumente, né, rotula as pessoas, egoísta, fraco, bonitinha, até aqueles rótulos que a gente considera, digamos assim, positivo. A comunicação não violenta diz que isso limita a nossa percepção, né, do outro, e a gente acaba impossibilitando ver a totalidade. A gente reduz aquela pessoa, aquele rótulo, e isso de alguma forma impede a conexão. Porque o objetivo maior da comunicação não violenta é estabelecer as conexões. E aí são três, Patrícia, três esferas da comunicação não violenta que a gente trabalha,
que é a intrapessoal, você com você mesmo, a interpessoal, você com o outro, e a sistêmica, a gente com o grupo e com a sociedade. Porque o Marshall diz que a comunicação não violenta não é a gente ser bonzinho, falar mansinho, baixinho, tudo bonitinho, não é. Né? É a gente justamente estabelecer relações honestas e empáticas com as pessoas que, consequentemente, o mundo e o entorno vai acabar sentindo esses impactos dessas relações honestas e empáticas, e vão acabar por se transformar mesmo. Então, na verdade um ciclo, né? Ele diz assim, não é uma coisa nem outra, é tudo ao mesmo tempo. Então, pelo que você fala, quando você fala o mundo, né, incluindo esse todo, inclusive a própria pessoa, né, que está no processo da comunicação. Então, não falar ou deixar de falar ou não se colocar também é uma forma de comunicação não violenta, no sentido que algumas pessoas podem não ter espaço ou não se sentir à vontade para se expressar da forma como elas querem, e aí elas se calam ou até deixam de se expressar. Essa seria uma forma também de comunicação não violenta, ou seja, ter a liberdade de poder se expressar da forma como deseja. Essa palavra liberdade, ela traduz bem a comunicação não violenta, porque o Marshall, ele diz que quando você pratica a comunicação não violenta, você começa a desenvolver a liberdade de escolher como reagir em relação à forma como o outro te trata, né? Porque nós somos acostumados ao bater ou levou, né? Ou seja, a gente está acostumado a ter reações automáticas, né? Quando alguém vem de uma forma, digamos, dura, uma crítica e tal, a gente rebate. Isso é uma forma que a gente aprendeu a ser reativo, né? Nós somos condicionados a isso, né? Desde criança, né, tem aquela coisa, se você chegar apanhado em casa, vai apanhar de novo. Se me falar uma, vai ouvir duas. Exatamente. Então, veja bem, o que o Marshall diz? Ele diz que você pode escolher como reagir à forma como o outro vem. Então, você pode se conter. Se conter é diferente de suprimir. Porque quando a gente suprime a raiva fica dentro do corpo, a gente não expressou. Então, comunicação não violenta não é suprimir raiva. Não é engolir sapo. Não é engolir sapo. É fazer de conta que não está vendo, deixa pra lá, para não criar uma situação. Olha, até eu vi, me incomodou, mas vamos fazer aqui por viver, deixa as coisas como estão, vai botando os panos quentes, uma hora isso explode. Vai pra onde? Essa energia aí da raiva que não foi trabalhada, ressignificada, colocada de uma forma, ela vai para algum lugar, não vai não? Esse corpo, ele pode implodir, né? Essa raiva ir adoecendo o corpo, ou ele pode explodir num determinado momento, né? Aquela gota d'água, a última gotinha, que explode o corpo, mas ela não vai, quer dizer, o Marshall diz que diante de uma violência, ou você se submete, ou você se rebela, né? E essas duas formas, submeter ou se rebelar, elas fazem mal à conexão de um modo geral entre as pessoas. Não faz mal só àquela pessoa, mas faz mal às conexões, aos relacionamentos entre as pessoas. E a pessoa em si que cometeu, né, que foi o violento, que fez esse ato de violência, ela também sofre. Quem sofre mais? Quem praticou a violência, quem sofre a violência, ou os dois aí nessa via de mão dupla aí? Eu acho que os dois estão sofrendo, né? Porque o Marshall diz que toda violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. O que é isso? Ele está dizendo o seguinte, que quando alguém está agindo de forma violenta, é porque tem uma necessidade ali dentro que ele não está sabendo expressar. E aí ele vai expressar de forma trágica. Então você está me dizendo o quê? Que se justifica a violência? Eu posso justificar, hoje não estou bem, eu queria determinada coisa, não consegui, queria que o trânsito estivesse fluido, mas estava tudo congestionado. Então por isso que eu fui violento. Então, há uma justificativa aí para a violência? Aí você pode escolher receber, o outro pode escolher receber. O Marshall diz, você tem duas opções para receber isso. Ou você vai ser empático, você não vai se importar da forma como ele veio. Por exemplo, um filho vem daquele jeito violento, bravo contra o pai, contra a mãe, e tal, e tal, e tal.
esse pai e essa mãe pode escolher como receber isso. Pode escolher receber de forma empática. O que é isso, receber de forma empática? Não se preocupar. A CNV não se preocupa com palavras. Então, é não se preocupar com as palavras que ele usou, a forma que ele usou, mas tentar compreender qual é a necessidade que está ali, que não está sendo atendida. E que ele está expressando daquela forma trágica, né? Também, se você não conseguir, você pode também expressar de uma outra forma. É você expressar o que você está sentindo quando ela vem daquela forma e qual é a sua necessidade. Por exemplo, olha, você está agindo dessa forma, eu estou sentindo muita tristeza que você está agindo dessa forma, porque eu tenho necessidade de respeito. Então, você está falando de forma honesta. E outra coisa que você falou muito interessante, Patrícia, que eu penso que é importante a gente falar, que é sobre os conflitos, né? Que a gente deixa pra lá, vai deixando, porque a gente quer evitar as tretas, né? Não, tem muita treta, deixa pra lá, não quero me meter nisso não. E como é porque a gente tem a falsa ideia de que aquilo ali vai se dissolver, quando na verdade cresce de uma forma quando a gente não vai mais conseguir lidar com aquela situação. Então essa coisa que o tempo é o melhor remédio, não necessariamente, depende de como eu vou cuidar, né, desse tempo. Né? Exatamente. E aí o Marshall ele diz justamente que o conflito é um convite para a gente apertar um botãozinho, para a gente reiniciar o sistema. Porque quando a gente percebe o conflito, a gente precisa olhar para ele e cuidar dele. Porque ele está sinalizando que há necessidades ali não atendidas dentro de um grupo. Então a gente vai olhar para essas necessidades, para buscar atender as necessidades, para que todos possam estar bem, né? E dar o melhor que a gente puder da gente. Então, essa coisa do conflito é muito importante, né? Como uma possibilidade mesmo de reiniciar o sistema. E a outra coisa que foi dita aqui também foi sobre empatia, né? Porque tem uma frase que diz assim: faça com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. E é muito comum a gente ouvir essa frase, e algumas pessoas associam essa coisa da empatia a essa frase. E aí tem um pesquisador da empatia, que é o Franz de Waal, e o Franz de Waal é um primatólogo, ele estudou os primatas, e ele estuda como funciona de fato a empatia, né? Só que veio o Roman Krznaric, que pegou um capítulo do livro do Marshall Rosenberg, O Poder da Empatia, e fez um livro. E o Roman Krznaric, ele diz nesse livro, O Poder da Empatia, que faça com o outro aquilo que o outro gostaria que fizesse comigo. Porque aí a gente abre uma chance para se colocar minimamente no lugar do outro. Porque empatia também não é se colocar no lugar do outro. Empatia é sentir com o outro. Mas a partir do momento que eu faço com o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo, eu ainda estou na minha perspectiva. Eu ainda não saio do meu lugar para poder, de alguma forma, observar o ponto de vista do outro ou tentar minimamente sair desse meu lugar. Então, quando eu faço com o outro aquilo que o outro gostaria que fizesse com ele, aí a gente passa a ter uma nova compreensão sobre o outro, inclusive. E nós estávamos falando sobre a questão da violência sutil, que muitas vezes passa ali, não é aquela violência que está mais enfática, né, do bater, mas às vezes até querer que o outro se molde, ou pensar no outro, na minha perspectiva, tá em um pouco de violência também, né? Exatamente, porque aí implica o sistema da dominação mesmo, né? Onde a gente quer dominar o outro, onde a gente quer moldar o outro, onde a gente quer fazer com que o outro faça aquilo que a gente quer, né? Então, abrir esse espaço para poder permitir outras formas, né, de se colocar e de ser no mundo. Bom, e eu quero fazer... Zé quer fazer algum comentário? Não, Zé, já tá tudo bem. Quero sim, sobre uma outra violência sutil, que todos nós passamos por isso, que é a violência das comparações. Qual é o irmão que não foi comparado com outro irmão? E essa comparação é prejuízo para todo mundo, né? É prejuízo para o bonzinho. Ó, como seu irmão é bonzinho e você não faz nada. Ó, como seu irmão é estudioso e você não faz nada. Você dá papel, primeiro, esses irmãos daqui a pouco estão brigando e a mãe, o pai diz: poxa, mas por que estão brigando, né? Porque um está sendo valorizado, o outro não está, enfim. Essas são violências sutis do dia a dia,
que a gente não percebe. E tem uma outra violência que essa, olha, ela molda a nossa cultura de banalização da violência, né? De naturalização da violência. A maioria dos filmes, dos desenhos animados que a gente assiste, tem um herói e tem um vilão. E no momento de maior emoção, no auge da emoção desse programa, filme ou desenho animado, o herói ou está batendo ou está matando o vilão. Isso naturaliza para as nossas crianças, para os nossos jovens, que na sociedade existem heróis e vilões, existe certo e errado, existe bem e mal, e o bem tem que destruir, tem que agredir, tem que cometer violência contra o mal. E o mal nunca é a gente, né? O mal sempre é o outro, né? Então a gente divide a sociedade. Nem todas. Tem um estudioso, né? No livro do Marshall, ele diz, olha, tem sociedades, tem uma pessoa da Universidade de Harvard que estudou sociedades que não dividem o mundo assim. E ele descobriu que nessas sociedades a violência é menor. Então, isso, na verdade, naturaliza nos corpos das pessoas a violência, como se a violência fosse natural. Como se os maus tivessem, de fato, de serem eliminados, né? Bom, quando você fala de naturalizar, você citou filme, né, que é só um canal, né, de percepção da gente estar absorvendo informações. Mas aí tem música, tem os jogos, tem os games, às vezes até em desenho subliminal. Outro dia meu filho estava assistindo um desenho que era de vegetais. Então, olha, ali assim, tudo coloridinho, vegetais, tudo bem. Mas aí depois os vegetais começavam um a agredir o outro, então assim, batendo e com uma faca, um cortando. Ou seja, a violência estava ali, algo subliminar. A gente precisa estar muito atento a isso, porque essas informações vão chegando. Então, como é que se naturaliza a violência? Somos bombardeados o tempo todo por isso, e isso realmente faz a diferença. O ambiente que você está, o que você escuta, o que você vê, vai criando aí, enfim, trazendo para a pessoa. O ambiente forma o ser, ou já trazemos aí esse gene, esse botão aí de ligar a violência. De onde vem isso, na verdade? Se somos seres, imagens semelhantes de Deus, que é amor, que é carinho, que é compaixão. De onde vem então essa violência? Vem do interno, vem do externo? Como é que é? Então, o Marshall, ele diz que nós somos seres naturalmente compassivos, né? A gente nasce num estado compassivo natural e a gente vai perdendo essa compassividade no decorrer do processo que a gente chama de educação, né? Que na verdade trata-se mais de um adestramento, né? A gente adestra as nossas crianças com base na punição, na recompensa, né? No medo, na vergonha, na culpa, e isso tudo é muito violento. Né? A gente não sabe e não faz ideia do quanto nós hoje aqui, nós três aqui, eu, você e Zé, como a gente está completamente vestido, né, cheio de neuroses aqui que não estão sendo expressas porque a gente nem se dá conta, porque a gente foi retirado do sentir do corpo. E isso é importante, porque para falar de comunicação não violenta, a gente também precisa falar do nosso corpo, de como a gente percebe os nossos sentimentos e as nossas necessidades, se de fato a gente consegue percebê-los, porque a gente foi tão desconectado dele, a gente fica tão irracional, da razão sempre supervalorizada, né, hipervalorizada, e a gente escapa do sentir. Quando a gente pergunta muitas vezes, o que você está sentindo agora? A pessoa diz, eu não sei o que eu estou sentindo. Não sei dizer, não tenho palavras para dizer o que eu estou sentindo, porque de fato a gente não construiu um dicionário mesmo de palavras para a gente poder falar do sentir, que é importante, porque comunicação não violenta é a gente justamente fazer esse mergulho interno para a gente poder dizer o que está vivo em nós. E o que está vivo em nós passa pelo nosso corpo, passa pelo nosso sentir, e em especial pelas necessidades. Olha, 3328-7666, como eu falei no início do programa, tá? Nós estamos com uma certa dificuldade aqui com o WhatsApp, então se você quer participar, você que ligou o rádio agora e quer contribuir também com a gente, com o seu pensamento sobre comunicação não violenta, como é que você também se comunica, como é que você se percebe se comunicando com o outro nas suas relações, em casa, na família, no trabalho, enfim, o que você sabe sobre comunicação violenta ou não sabe e gostaria de saber. 3328-7666, nós estamos aqui com o casal de terapeutas, a Daniela e o José Maria Dutra. Você participa pelo telefone, o Ezequiel daqui a pouco também está aqui com a gente, acompanhando
ouvindo tudo, ele sempre participa às quartas e sextas, mas hoje, excepcionalmente, esse tema falou muito forte para ele, ele gostaria de também fazer um comentário. Mas antes, Ezequiel, enquanto você se aproxima aqui da mesa, né, para fazer a sua pergunta, a Dani falou um pouco sobre isso, sobre conhecer o próprio corpo. Quando você falou, Zé Maria, que muitas vezes é o outro, quando o outro vem com a forma violenta dele ser, com todas as frustrações, eu preciso estar aqui no meu equilíbrio e fazer frente, não confrontar, mas lidar com isso. Isso é uma habilidade que a gente precisa ter, né? Ou seja, até que ponto autoconhecimento, educação emocional faz parte desse conjunto no sentido de você saber se conhecer e usar as ferramentas para ter uma comunicação não violenta. Nós estamos... A sociedade ocidental, os seres humanos, eles se veem como indivíduos, muitas vezes como indivíduos isolados, né? E a gente vive, nesse momento histórico da nossa sociedade, um individualismo muito duro. Então, a tendência é as pessoas acharem que elas podem adquirir autoconhecimento sozinhas. A gente não consegue se conhecer sozinho, a gente se conhece na relação com o outro. Nós somos seres relacionais, né? O ser humano, diante dos outros seres no planeta, são os mais dependentes uns dos outros, de todos os seres do planeta, né? O ser humano, ele hoje leva mais de 20 anos dependente de outros seres. Então, nós somos seres relacionais, né? Esse individualismo leva as pessoas a uma solidão muito grande. E às vezes as pessoas não percebem que você tem necessidades sociais, necessidades relacionais. A gente compreender, né? Você está com a boca seca, isso significa que você está sentindo sede. É fácil, porque essa é uma necessidade biológica. Mas quando você está com a necessidade de ser aceito num grupo, de ser valorizado, você não consegue de ser tocado, quando você tem necessidade do outro, nós perdemos essa capacidade de perceber essa necessidade do outro, né? E como é uma sociedade que quer dizer que a gente se basta sozinho, a gente acaba criando uma confusão muito grande. Aí a pessoa fica depressiva, aí ao invés dela acessar esse sentimento, compreender que ela está com necessidade de socialização, de abraço, de carinho, a nossa sociedade vai dar remédio para essa pessoa e vai curar o sintoma e não vai estar preocupada em entender a causa, o que está causando aquele sofrimento, né? Então, autoconhecimento significa eu me relacionar bem comigo mesmo, né? Quantas vezes a gente já se chamou de idiota, de burro, a gente já foi violento com a gente mesmo no relacionamento da gente com a gente mesmo. Então, nós somos violentos com a gente mesmo e somos violentos com o outro. Todos somos violentos nessa sociedade ocidental, patriarcal, né? Nós todos somos violentos uns com os outros e todos somos violentos com a gente mesmo. Aí você diz, e aí? Pois é, já estamos que tá. Ok, né? Vamos aceitar, somos violentos, tudo bem. E aí, vai ser assim mesmo? Não tem pra onde ir. Mas você responde isso daqui a pouco, porque a Edna, ela tá lá no bairro de São Marcos, tem 57 anos. Oi, Edna, tá na linha ainda? Estou sim. Olá, bem-vinda. Obrigada. Diga, querida. Programa maravilhoso. Obrigada. Assim, a gente, quando vê as falas do programa Saúde no Ar, tem coisa que toca muito na gente. E isso aí foi uma coisa que me toca muito. Porque eu quero perguntar para ele, por que quando às vezes os pais ou a mãe troca o tempo todo o nome do filho mais velho para ele mais novo, e às vezes você faz uma coisa para seu pai ou para sua mãe, eu falo da minha mãe, que a gente sente que aquilo que você faz porque você ama, porque você tem necessidade de fazer, porque você quer ajudar, e às vezes não tem aquela retribuição do amor, do carinho e da dedicação. Isso faz com que a gente sofre muito. Por eu mesmo sou a filha mais velha, e eu vejo que essa dedicação sempre foi de minha mãe, sempre foi para meus irmãos homens, não foi para mim. Foi para mim, meus irmãos, meu pai tem um carinho e uma dedicação muito grande para mim, mas minha mãe não teve. Isso toca muito na gente. Muito obrigado pelo programa,
Que Deus dê saúde para vocês. Obrigada, Edna. Tá? Que Um você está ouvindo? Eu vou só saber se tem mais um ouvinte na linha e nós responderemos as duas. Olá, Luzia, tá no bairro da Pituba? Bom dia. Bom dia. Olha, minha pergunta vai ser diferente. Tipo assim, que meu esposo, quando ele está se bebendo, ele é normal. Mas quando ele bebe, que ele sai, ele fica olhando para as outras mulheres com o olhar sedutor. Aquilo eu fico morrendo de raiva. Às vezes às vezes eu chamo ele e falo. Mas agora, ele parou, agora está voltando a ser frequente. E eu fico morrendo de, tipo assim, revoltada com raiva, que se eu pudesse, Ave Maria, chegava nele, dava um tapa para ele voltar. Olha, Pessimari, vamos saber. Estamos aqui com um casal, viu? Quem sabe te dar aí uma dica também. Ô, Edna, obrigada. Eu tô brincando nessa situação. Mas a questão aqui é o que você vai fazer com essa sua raiva, né? E como é que isso não vai atrapalhar a relação de vocês, já que estamos falando de comunicação não violenta. Obrigada pela sua participação, tá? Obrigada por estar aqui com a gente também participando. Duas questões aí. Uma trouxe a relação mãe e filho e a relação de casal e como que a comunicação não violenta pode ajudar nesses conflitos. É Edna e depois a Luísa. Foi a primeira ou foi a Edna? Edna. Luzia, perdão. Edna. Então, na sua fala, eu não sei como a gente está distante, eu não estava te vendo, mas assim, o que me veio quando você falou foi uma tristeza muito grande, né, de alguma forma ter percebido um tratamento diferente em relação aos seus irmãos, né? Então, talvez, Edna, você fazer um pouco de contato com essa tristeza e um dia, quem sabe, dizer para sua mãe o quanto você, porque a CNV tem as duas formas, né, de você se comunicar, você se expressar com autenticidade, é você dizer o que está vivo dentro de você, e nesse caso você poder falar um pouco sobre essa sua tristeza, do como você gostaria, talvez, de perceber mais o amor de sua mãe, que é tão importante para você, né? Talvez fica aí uma possibilidade, né, para você poder entrar mais em você e poder expressar autenticamente. E Luzia, então, a gente não dá muito conselhos na comunicação não violenta, né? Só quando a pessoa pede. No caso, eu não sei se você pediu ou se você trouxe uma questão para a gente poder falar mais sobre essa raiva de quando o seu companheiro bebe e vê e fica olhando para outras mulheres e aquilo te incomoda. Eu gosto muito de uma analogia que fazem, de uma comparação que fazem da raiva com combustível, com gasolina. Se a gente pega esse combustível, essa gasolina, e distribui no ambiente onde a gente está e taca fogo, essa gasolina ela vai destruir o ambiente todo onde a gente está. Ela vai pegar fogo, vai destruir, acabar com tudo e não vai sobrar nada. Mas se a gente pega esse mesmo combustível e essa gasolina e põe no tanque de um carro, essa raiva nos leva e nos conduz a um lugar. Então, Luzia, uma pergunta para você, talvez responder para você mesma: qual lugar você quer chegar com essa raiva? O que você está querendo expressar e dizer para o seu esposo? Talvez uma necessidade maior de atenção, talvez você queira ser olhada mais por ele, talvez você queira ser mais valorizada por ele, enfim, né, para poder você falar também o que vem de você, mas também tentar olhar empaticamente o lado, porque não tem bem e mal, não tem certo e errado, mas olhar para o seu esposo e ver, bom, o que ele de alguma forma está buscando através dessa ação. Todo ato, né, toda ação é também comunicação, né? Quando alguém tem um comportamento, aquele comportamento está querendo comunicar algo aí, no lugar de ficar procurando o culpado, né, como bem colocou a Dani, mas é achar essa forma de diálogo e trazer essa comunicação saudável, amigável, com mais amor e menos violência. O que o Marshall Rosenberg diz é justamente isso. A comunicação não violenta, ela vai buscar esse diálogo amoroso. Amoroso mais firme, de você dizer o que você está sentindo, o que você está necessitando, ou então de você tentar compreender com aquele tipo de ato, aquele tipo de comunicação que ele está fazendo, o que ele está necessitando e o que ele está sentindo, né? Ele diz, isso aí é receita que vai dar certo? Ele diz, não, são relações humanas. Relações humanas não é matemática. Então, agora, é mais provável que você se conecte
se você expressar o que você sente, o que você necessita, ou tentar compreender o que o outro sente e necessita, é mais provável do que se você ficar brigando com a pessoa. Porque se você fica brigando com a pessoa, vai aumentar a resistência dessa pessoa. Então ele diz, é mais provável que se você se conecte, se for através de uma comunicação que não seja violenta, mas uma comunicação compassiva. Ok, então agora que chegou o Ezequiel, fazer um pequeno comentário, pode deixar uma pergunta aí, até para que a Dani e o Zé possam fazer também suas considerações finais. Já estamos com o WhatsApp, e uma pergunta depois da Roqueline é como aplicar a comunicação não violenta nas escolas e em outros ambientes. Bom dia, José Maria, bom dia, Daniela, bom dia, Patrícia, a todos os ouvintes. Paz e luz para todos. Eu só queria fazer uma complementação da discussão aqui, que de um valor enorme, e que nós somos eternamente gratos por vocês terem vindo aqui. Fica aqui o convite para mais um momento, porque como o Zé Maria estava falando, a sociedade que reverbera as informações, a incomunicação negativa, infelizmente sofre sequelas disso. Então, a única colaboração que eu queria dizer é o seguinte: nós aqui na Terra estamos imersos de um monte de informações, e essas informações, como físico, eu vou chamar de informações positivas e negativas, né? Vocês podem falar como bem e mal, enfim, essas informações. As informações positivas, elas nos levam, nos deixam no refrescor da prosperidade, da evolução, com a calma, com a paz. E as informações destrutivas, as informações negativas, fazem exatamente o inverso, que a gente está aqui colocando como informações violentas, vamos dizer assim. E aí, quando o Zé coloca que as sociedades que evidenciam essas informações negativas, elas acabam sendo a sociedade doente. E a gente está vivendo essa doença hoje. Então, quando você vai ver um jogo de computador, ou de PS4, entre outras coisas, ver uma criança jogando um Fortnite ou qualquer outro jogo, e lá a regra é: quanto mais eu mato, eu ganho. Opa, isso aí isso não é normal. Então a gente precisa fazer uma reflexão profunda sobre isso, sim. Por que eu preciso evidenciar o vilão? Por que eu preciso evidenciar o mal? Para quê? Para quê? Não há nenhum sentido. Então, Zé, só para uma colaboração que eu queria dizer é o seguinte: infelizmente estamos nesse emaranhado de informações, e para que a gente consiga evoluir com prosperidade, com plenitude, com paz, é preciso fazer a conexão com as informações positivas. Porque no momento que a gente faz essa conexão com as informações positivas, a gente abre uma ponte. No momento que a gente faz a conexão com as informações negativas, cria-se barreiras e muros. Ok. Pois é. Como conectar com o positivo, a comunicação não violenta passa também por isso. Está atento ao positivo. Obrigada, Ezequiel, pela contribuição. Obrigada, Ezequiel. Gostei muito da sua intervenção aqui com a gente, da sua participação. E, assim, para a CNV, a gente pode dizer que, colocando nessa coisa que você trouxe, há informações que servem à vida e informações que não servem à vida. Porque quando a gente fala da comunicação não violenta, a gente vai falar justamente para a gente olhar para aquilo que serve à vida, para o potencial que nos leva para a gente realizar, porque a gente está aqui para realizar, né? Então, o que nos leva a essa realização e o que nos retira dessa realização. E, de fato, sim, estamos vivendo uma sociedade completamente adoecida, e esses games, esses jogos, os filmes, a linguagem, tudo que nos rodeia acaba refletindo esse momento, porque nós somos seres biopsicossociais. A gente tem o biológico, tem o psíquico, mas tem o social também. Tudo isso, esse pacote está tudo misturado em rede e nos constrói, e a gente é retroalimentado por isso, né? Então, realmente a gente tem que estar bastante atento a essas situações e buscar dialogar, porque a gente acredita no diálogo como uma forma de transformar mesmo. E é isso. Zé, quer dizer mais alguma coisa? Eu nem senti o tempo passar. Mas ele já passou. Já estou aqui finalizando, né, Jeová? Aqui já estamos fechando. Zé, suas considerações finais. Quero só trazer aqui a fala da Maria. Talvez ela pode te encaminhar para a sua deixa final. A Maria diz o seguinte: a comunicação violenta, acredito que na pressão de pessoas, na verdade é uma resposta de pessoas que também sofreram com a dureza da vida. É uma resposta automática. Exatamente, são traumas, né? Traumas que as pessoas trazem e reproduzem, né? Então,
esse ciclo ele pode acabar. Se a gente compreender como é que esse ciclo funciona no nosso corpo, a gente aprender a se conter e escolher a forma como a gente se comunica com o outro. É óbvio que isso não é fácil, a gente tem que treinar, mas a boa notícia é que é possível. É difícil, mas é possível. E você, a gente agradece aqui aos dois que estiveram aqui pra gente. Deixar só o contato para quem depois quer saber mais sobre a comunicação não violenta. Isso, tem as nossas redes, que é o @euitucnv, tanto no Instagram quanto no Facebook. O nosso site ainda está em construção, acredito que até o final do mês esteja. Vai estar lá cheio de coisas interessantes e conteúdos. E quem sabe, né, teremos aqui mais 2 parceiros do programa Saúde no Ar nesse nosso projeto de construção de uma sociedade mais saudável e próspera. Obrigada. Só uma coisa que eu esqueci, que no dia 5 de novembro a gente vai estar na Saraiva com uma palestra. A gente vai estar abrindo as inscrições pelo site do Simpla, que a gente vai estar falando justamente sobre isso. É a comunicação da paz no mundo de conflitos. Livre, então, essa gratuita. Gratuita para você, a gente vai divulgar aqui no Saúde no Ar, que fica hoje por aqui. Foi um prazer falar sobre esse assunto tão rico. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do Brasil do Bem. Não perca, até lá.